Olá! A gente sabe como é. Aquela pressão por performance que de repente bate a porta do nosso consultório pediátrico. Então hoje vamos juntos destrinchar um documento super importante da Sociedade Brasileira de Pediatria. A ideia é criar um verdadeiro guia prático sobre o uso de GH em jovens atletas, para a gente ter segurança e clareza na nossa conduta. Essa citação da SBP, ela diz tudo, não é? É um alerta que reflete bem a angústia que a gente sente. Como é que se equilibra a busca por resultados com a nossa principal missão, que é proteger a saúde das crianças e dos adolescentes? É um dilema e tanto. Pois é. Essa busca pela vitória no esporte juvenil está cada vez mais presente. E com ela, uma demanda que antes era rara e agora é quase comum. O pedido de GH. Não como tratamento, mas como um suposto atalho para o pódio. E aí, como é que a gente lida com essa pressão toda sem abrir mão da nossa ética? Bom, para tomar uma decisão segura, a gente precisa se basear em fatos, em evidências. Então vamos dar uma olhada no que a ciência realmente diz sobre o GH e, claro, o que as regras antidoping estabelecem. É aqui que a gente separa o uso terapêutico do doping. Olha que interessante isso aqui. Sim, o GH altera a composição corporal, ele aumenta a massa magra, diminui gordura. Mas e aqui está o pulo do gato. Os estudos mostram que em atletas que não têm deficiência, não existe um ganho real de força. Na verdade, pode ser até o contrário. O uso indiscriminado pode aumentar o risco de lesões, de edema e até piorar a performance. Esse é um argumento científico fortíssimo para levar para a conversa com as famílias. Ok, se os ganhos de performance são, na melhor das hipóteses, duvidosos e os riscos são bem reais, por que o GH é tão visado no esporte? Vamos entender direitinho como a regulamentação antidoping enxerga essa questão. A resposta é direta. Sim, não tem meio termo. Para a Agência Mundial Antidoping, a WADA, e para a nossa ABCD, o GH recombinante está lá, na lista de substâncias proibidas, e vale tanto dentro quanto fora de competição. Usou sem autorização, é doping. Simples assim. Mas existe uma exceção, e é fundamental que a gente domine esse caminho. A AUT, que é a autorização de uso terapêutico, é a única, eu repito, a única forma de um atleta usar GH de maneira legítima. Entender esse processo protege o atleta e nos protege também. E a AUT não é para qualquer um, claro. Ela é concedida só em situações médicas muito bem definidas. Estamos falando de deficiência de GH comprovada, síndrome de Turner, crianças que nasceram PIG e não fizeram o catch-up de crescimento, e tem também a baixa estatura idiopática, a BEI, mas aí os critérios são bem rigorosos. E quando a gente fala de baixa estatura idiopática, esse número é a chave de tudo. A regra é cristalina. A alta SO só entra em cogitação para estaturas abaixo de menos 2,25 desvios padrão. Fora disso, para as agências, não se justifica o uso. Certo, então agora vamos para a parte mais prática. Dominar o processo de solicitação de uma AUT é uma ferramenta essencial na nossa mão. Vamos ver um passo a passo, um guia para a gente montar uma solicitação robusta e com chances reais de sucesso. Para ter sucesso, a solicitação tem que ser, digamos, a prova de balas, e ela se baseia em 5 pilares. Um relatório médico super detalhado, o histórico completo, incluindo as curvas de crescimento desde sempre, todos os exames laboratoriais pertinentes, o plano de tratamento, com dose, duração, tudo, e, por fim, uma justificativa clara de por que não há outra alternativa. Faltou um desses, a chance de dar errado é grande. E quando falamos de exames, não é qualquer coisa. Para montar um caso sólido, a gente precisa de dados objetivos. O IGF-1, uma avaliação completa da função da hipófise, a ressonância de célula túrcica, tudo isso é fundamental para comprovar a real necessidade do tratamento. E agora, 2 pontos de atenção máxima. Primeiro, quem bate o martelo no diagnóstico é o endocrinologista pediátrico. É indispensável o parecer do especialista. Segundo, com toda a documentação em mãos, o destino é um só: o e-mail oficial da ABCD. Anotem aí. A atenção a esses detalhes é o que vai fazer a diferença. Sabe, é muito importante entender o processo direitinho porque as consequências de um erro aqui são graves. E não é só para o atleta, não. Afeta a equipe, o técnico e, claro, o médico. A responsabilidade é compartilhada e os riscos são altíssimos para todo mundo. E as punições não são brincadeira. O atleta pode pegar uma suspensão pesada, perder medalhas, a equipe de apoio também. E para o médico, bom, além de multas e sanções legais, o risco é perder a licença para exercer a medicina. A nossa ética tem que vir sempre em primeiro lugar. Ufa, é bastante informação, eu sei. Então, vamos fazer o seguinte, vamos revisar os pontos mais importantes,
aqueles que a gente precisa ter na ponta da língua para a nossa prática clínica do dia a dia. Então, resumindo, GH para performance não tem comprovação e é doping. O único caminho legal é a ALT, com uma papelada impecável. O critério da BEI é super restrito. A responsabilidade é de todo mundo. E o nosso papel, no fim das contas, é ser o guardião da saúde do jovem atleta e da ética no esporte. Vamos para a nossa primeira pergunta de fixação para ver se ficou claro. Qual é o profissional que tem que confirmar o diagnóstico para uma ALT de GH? Exatamente, o endocrinologista pediátrico. A avaliação dele é fundamental para dar validade ao pedido. E a segunda pergunta, um detalhe prático, mas crucial. Para qual e-mail a gente envia o pedido de ALT de atletas de nível nacional? Isso mesmo, alt@abc.gov.br. Um detalhe que parece pequeno, mas que evita uma baita dor de cabeça no processo. E para fechar, fica essa reflexão. No esporte e na vida, a maior vitória não é a medalha de ouro. É garantir um futuro saudável e íntegro para os nossos jovens atletas. Essa sim é a nossa maior responsabilidade.